Este domingo nós tivemos, então, o primeiro turno das eleições municipais deste ano. Fomos às urnas para eleger prefeito, vice-prefeito e vereadores de 5.569 municípios. Em 5 deles havia, além dessa escolha, consultas populares que foram levadas a efeito. Como se divulgou amplamente, nas eleições deste ano, pela primeira vez em eleições municipais, adotou-se horário único, o horário de Brasília, uma vez que nós temos um horário diferenciado em algumas regiões do país. E a votação foi terminada às 17 horas do horário de Brasília, portanto, até 2 horas mais cedo em alguns estados, em alguns municípios de alguns estados, e 17h10, 10 minutos depois do fechamento das urnas, nós tivemos a primeira eleição de um município finalizado em São Cristóvão do Sul, em Santa Catarina. Isto é um exemplo da eficiência, portanto, da Justiça Eleitoral, que se vem reiterando, aperfeiçoando, exatamente para que se chegue a esses resultados. Às 19h54, portanto, 2 horas e 54 minutos depois, o primeiro estado da federação teve 100% dos seus votos apurados, o estado da Paraíba, e ali se finalizava este primeiro turno de eleições. Dos 103 municípios que podem vir a ter segundo turno, que terão segundo turno, nós temos 50 com apuração com segundo turno. Das capitais, 11 capitais já têm o seu prefeito eleito neste primeiro turno: Boa Vista, Arthur Henrique, em Roraima; Florianópolis, Topázio Neto; Macapá, Dr. Furlan; Maceió, JHC; Recife, João Campos; Rio Branco, Tião Bocalon; Rio de Janeiro, Eduardo Paes; Salvador, Bruno Reis; São Luís, Eduardo Braide; Teresina, Silvio Mendes; e Vitória, Lourenço Pasolini. Nas outras 15 capitais, haverá segundo turno no próximo dia 27 de outubro. Nós tivemos um índice de abstenção que continua sendo alto para os nossos padrões, 21,71%. Em 2016, este percentual ficou em 17,58%. Em 2020, 23,15%. Claro que considerando que era um ano em que nós tínhamos a pandemia, isso tudo haverá de ser devidamente estudado. Nós tivemos um comparecimento de 78,29% de eleitores e nós chegamos a ter, portanto, números elevadíssimos dos 155, quase 156 milhões de brasileiros que podiam ir às urnas. Neste domingo, nós tivemos justificativa por georreferenciamento no e-título de 2.604.123 eleitores. Houve consultas ao local de votação, justificativas no interior. Houve um aumento de 65,9% nas justificativas, se eu comparar com 2022. Claro que o parâmetro de eleições municipais é diferente de eleições gerais, mas apenas como um dado. Estiveram em uso 478.026 urnas, sendo que substituição por urnas de contingência, quer dizer, uma situação que é regular, 0,6% apenas de urnas que precisaram ser trocadas. Nós temos, como se sabe, os testes de integridade das urnas, que é mais um instrumento, não é o único nem é imprescindível, mas é mais um instrumento de reafirmação da integridade das urnas eleitorais. E, desde 2022, nós temos também o teste de integridade com biometria, que nós convidamos eleitores a participar conosco, voluntariamente, desses testes. 2.500 eleitoras e eleitores voluntários do teste compareceram, 104 fiscais acompanharam o teste de integridade com biometria. Eu mesma, na manhã de hoje, acompanhei o início dos trabalhos em Belo Horizonte e, portanto, tudo correu dentro do previsto. Agora, no final da tarde, soube que houve alguma questão, me parece que, não sei ainda exatamente muito bem, no Maranhão, mas não
com o teste, apenas com filmagem do teste, mas isto é evidente que o Tribunal Regional Eleitoral vai fazer os relatórios, será apresentado e, junto com a Corregedoria, se for o caso, a gente também levará em consideração para fins de aperfeiçoamento sempre do sistema. Nós temos, portanto, hoje, nesta noite, 17 horas fechado e 21 horas praticamente, 97% das urnas, quase 98%, já apuradas, com a totalização apresentada. O Brasil já vai dormir sabendo, em todos os estados da federação, em todos os municípios, os eleitos. A polícia registrou, e eu quero fazer um agradecimento muito especial a forças de segurança que nos ajudaram enormemente desde o mês de junho, com o núcleo de garantias dos direitos dos eleitores que constituí, e entre essas forças estão a Polícia Federal, que registrou 295 ocorrências, há já inquéritos apurados nesse período, o número de pessoas conduzidas, todos esses dados são dados a público. Neste período de toda a atuação da Polícia Federal, houve um registro que vem sendo apresentado com alguma apreensão, até não apreensão do dado, mas para levar um aperfeiçoamento institucional é preciso que se pense que só na data de hoje foram apreendidos R$ 1.750.974 em espécie de ilícitos que foram, portanto, apurados pela Polícia Federal, e, neste período todo, mais de 21.780 milhões em espécie que foram apurados pela Polícia Federal em operações vinculadas ou decorrentes de ilícitos que podem ter e que serão apurados, tudo a ver com a Justiça Eleitoral ou com dados que podem repercutir ou impactar no processo de escolha livre das pessoas. Foram de bens e valores apreendidos em 2024, informa a Polícia Federal, 50.300.000, o que nos faz pensar que é preciso realmente ter novos modelos, novos parâmetros, para que a gente tenha uma legislação e uma atuação muito mais coerente com a necessidade da sociedade brasileira por segurança em geral e muito mais segurança eleitoral. Nesta primeira apresentação dos resultados das eleições deste domingo, eu quero enfatizar o enorme empenho que nos deram, não apenas os tribunais regionais eleitorais. Nosso papel é exatamente de estar aqui a servir a cidadania, o eleitor, a eleitora, mas principalmente que houvesse tranquilidade, ou como eu dizia, o sossego de sair de casa para votar e, com tranquilidade, exercer esse direito constitucional fundamental à escolha dos governantes municipais. Isto foi levado a efeito, a apresentação que se faz é exatamente para dar demonstração disso, e nós temos, então, um final de domingo eleitoral, sem maiores sobressaltos, sem ocorrências que não sejam, algumas que podem ser levadas no efeito das emoções exacerbadas em determinadas condições, e mesmo isso, é preciso que cada vez mais a gente tranquilize e tenha o final de domingo sem sequer essas ocorrências. Eu tenho a agradecer mais uma vez todos os que estavam e continuam colaborando. Como eu disse, este é o domingo do primeiro turno. Para nós, da Justiça Eleitoral, o trabalho persiste ainda neste processo eleitoral. Ela não acaba nunca, porque no dia seguinte, onde uma eleição, começamos a trabalhar para a subsequente 2 anos depois. Mas, neste caso, nós ainda não terminamos, porque temos o segundo turno das eleições municipais para prefeitos e vice-prefeitos.